Pessoal, então vamos lá. Vamos ver alguns conceitos importantes dessa área do uso das tecnologias, né? Tecnologias digitais, dessa área da microinformática. O primeiro conceito que eu acho legal a gente tratar é o conceito de sistema computacional. O que é um sistema computacional? Seria o conjunto de hardware e software, né, que permite armazenamento, manipulação, transmissão de informações, dados processados. O sistema computacional moderno consiste em um ou mais processadores, memória principal, discos, impressoras, teclados, mouse, monitor, interface de rede e outros dispositivos de entrada e saída. Enfim, é um sistema bem complexo. Evidentemente que tudo isso está associado a softwares, né? Porque aí ele fez eu fiz uma inserção de apenas hardware nessa apresentação aí do sistema. Basicamente, então, o primeiro conceito é esse. O que é um sistema computacional? Sistema computacional é o conjunto de hardware e software que permite que você armazene, manipule, transmita, né, dados ou informações que são dados processados, tá certo? Então ele é composto de hardware e software, beleza? Até aí tudo bem tranquilo, bem simples esse conceito. O hardware seria o componente físico do sistema e o software o componente lógico do sistema, tá? Então o hardware, segundo Paulo, é aquilo que se chuta e o software, segundo ele mesmo, é aquilo que se xinga, né? A CPU seria, essa unidade central de processamento, seria o cérebro desse sistema, né? E a gente pode dizer que a CPU, pode associar a CPU à placa-mãe. A CPU, na verdade, é o chip de processamento. Mas a gente pode associar ela como parte integrante dessa CPU, a placa-mãe do sistema, tá? A placa-mãe é um componente fundamental porque ela interliga todos os periféricos que estão conectados à máquina à CPU. Ela é o canal, ela é o caminho para que os dados fluam dos periféricos para dentro da CPU, para que os dados possam ser processados. Então, tudo, na verdade, está integrado, está conectado entre si ao processador pela placa-mãe. Ok? O teclado está conectado à placa-mãe, o mouse está conectado à placa-mãe, a caixa de som, e etc, etc, etc. Mesmo que seja um dispositivo sem fio, um dispositivo Bluetooth, por exemplo. Eu poderia estar usando aqui um mouse Bluetooth, um mouse sem fio. Mesmo assim, esse mouse está conectado à placa-mãe. A placa-mãe faz funcionar. A placa-mãe é o canal. Na verdade, o que faz funcionar é o sistema como um todo. Assim, tá? Principalmente o chip de processamento que vai fazer o processamento dos dados, né? Mas a placa-mãe é o canal de conexão entre esse periférico e o chip, e o processamento de dados, e a CPU, propriamente dita. Então, todos os periféricos estão, de alguma forma, conectados à placa-mãe. Ok? Por exemplo, eu estou aqui, mas eu posso imprimir na minha impressora que está lá em casa. Eu falei isso para vocês? Não? Não, porque nesse caso aí é o Wi-Fi. Só que nesse caso aí, a minha impressora lá de casa está conectada à minha rede lá. E eu configurei essa impressora para fazer acesso a ela remotamente. Então, se eu estou aqui, eu abro um documento, eu posso imprimir lá em casa. Vamos supor que minha esposa esteja lá em casa precisando de um documento que eu tenho. Eu aqui, do jeito que eu estou agora, eu abro a minha impressora pelo...
Uma coisa que puxa a outra, bem bacana, né? Isso é um serviço do Google, que é o Google Print. Você faz acesso à sua impressora de rede remotamente. Google Print. Code Print. Pronto, gente, aqui, ó, eu estou acessando aqui, ele está me identificando, tá vendo? Eu estou no meu Code Print, ó. Vamos supor que eu queira, deixa eu pegar aqui um arquivo, deixa eu acessar aqui, página, adicionar uma impressora, eu vou imprimir aqui, deixa eu ver, enviar um arquivo para imprimir, ó. Enviar um arquivo para imprimir. Caso a impressora tem que estar ligada no computador também. Minha impressora está 24 horas ligada lá em casa. O tempo todo ela está ligada. É que eu não vou poder mostrar para vocês que imprimiu, se for o caso aqui. Não, mas aí... Aqui, ó, eu venho aqui enviar um arquivo para imprimir. Aí eu venho aqui selecionar um arquivo. Você vai lá, Google Print, aí você tem que configurar uma impressora. Você tem que estar na mesma rede, para configurá-la, você tem que estar na mesma rede que ela. Ela tem que estar conectada à sua rede lá, o seu roteadorzinho lá na sua casa. Ela tem lá que estar conectada ao seu roteador. Aí você estando lá na sua casa, abre o seu Google Print e você vem aqui, ó, adicionar uma impressora. Tá? Aí você vai, configura essa impressora. Aí você passa até, ó, você vem aqui e faz esse movimento aqui. Você pode configurar por aqui, mas eu não faço assim, como a minha não está aqui, adicionar uma impressora tradicional. Eu venho por aqui, ó. Verifique se sua impressora está pronta, conecte uma impressora na nuvem, conectar uma impressora tradicional. Aí você vem aqui. Google Chrome, você tem que estar com o Google Chrome, né? No Google Chrome direitinho. Nova guia, você vem aqui em Chrome Device, ó. Então você vem aqui, acessa, vai aqui em Chrome Device, isso, pronto, adicionar impressora, entendeu? Eu já tenho duas aqui, se você vem aqui adicionar uma impressora, Devices, vou voltar lá. Ah, perfeito. Não, na verdade, quando você acessa e tal, ele automaticamente já pega os drives dela na nuvem, já faz tudo isso. Isso aí é automático. Ela faz essa configuração automática. Perfeito? Posso desconectar aqui? Então eu posso mandar um arquivo para imprimir lá em casa. Mas aí a impressora tem que estar ligada no computador. Não, ela tem que estar ligada a uma porta de rede ligada ao seu roteador lá. O roteadorzinho. Você normalmente tem um roteadorzinho, né? Aí a impressora precisa estar ligada, ou seja, ela precisa ser uma impressora de rede. Tem que ser uma impressora que tem uma porta de rede. Tem que ter Wi-Fi, né? Não, ou Wi-Fi ou uma porta de rede física. No meu caso, eu tenho uma impressora com uma porta de rede mesmo. Cabo par trançado, ligado ao meu roteador. Mas você pode ter uma impressora com conexão Wi-Fi ao roteador lá também. Mesma coisa. Basicamente, como funciona, por exemplo, a Secretaria de Educação, nós temos um HP, e todas as pessoas mandam para aquela só tem uma diferença, pessoal. Se você está numa rede local, você não precisa usar o Google Print. O Google Print se usa quando você está numa rede remota. Você está num outro ambiente de rede. Você não está na rede local. Ou seja, você não está ligado à sua impressora no mesmo roteador. Está entendendo? A rede local, gente, é uma rede em que máquinas estão se enxergando a partir de um único dispositivo central de roteamento. Ou seja, o gateway, o endereço IP. O que é o gateway, gente? O gateway, na verdade, é o dispositivo de conexão. O dispositivo de conexão que está conectando todo mundo. Você tem um gateway único lá. Não é o caso daqui. Eu estou conectado a uma rede local aqui do IFESP. Mas mesmo a impressora do IFESP que está ali, então ela está ligada a um outro roteador. Então aí eu preciso do Google Print para acessar ela. Se eu estiver usando o mesmo roteador, eu preciso. Bom, então veja, gente. O rádio é composto aí pela CPU, né, que é o processador, o núcleo de processamento de dados. Eu agrego a CPU, a placa-mãe, que é um componente aí que
integra, né, todos os periféricos à CPU. Aí você tem os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Tem as memórias principais, RAM, ROM e cache, e tem as memórias secundárias. Dispositivos de armazenamento em geral são as memórias secundárias. Essa aqui é a estrutura de hardware de um sistema computacional. Os periféricos de entrada vão introduzir dados na CPU, os periféricos de entrada vão introduzir dados na CPU. Para isso, evidentemente, você tem que estar rodando um software qualquer, né, para estar introduzindo os dados. E a CPU processa, e o que vem da CPU chega a você pelos periféricos de saída. Então, por exemplo, você acessou lá um software, um Word, um editor de texto. Aí você está usando o teclado é o quê? Um periférico o quê? De entrada. De entrada. Você está usando um teclado para inserir dados na CPU. Na medida em que você está digitando, o teclado está lançando dados na CPU que vão ser processados e vão ser apresentados a você onde? No monitor de vídeo. Então, o monitor é um periférico de saída. O teclado, por exemplo, ele está ligado à placa-mãe para introduzir os dados na CPU, tá certo? É interessante, por exemplo, o teclado, que você está digitando ali a letra A, letra B, letra C, mas o computador não entende nada disso, não. Quando você aperta aqui na letra A, por exemplo, o que vai para a CPU é um fluxo de pulsos eletromagnéticos no formato de zeros e uns, mais de positivos ou negativos, que correspondem à letra A. Esse conjunto de pulsos eletromagnéticos a gente chama de byte. O byte, tá, é um conjunto de 8 bits. O que é um bit, pessoal? O que é um bit? Um bit é um pulso eletromagnético, é um 0 ou um bit. Um byte é um conjunto de 8 bits, é um conjunto de 8 pulsos eletromagnéticos, tá? 8 dígitos binários, zeros e uns. É um conjunto. O 0 corresponde a um fluxo, um pulso eletromagnético positivo ou negativo, e o 1 corresponde a um pulso eletromagnético positivo. Como é que o sistema operacional, por exemplo, é o sistema operacional, depois a gente vai chegar lá, mas é o sistema operacional que gerencia o hardware. Mas como é que ele sabe, por exemplo, qual é o byte que representa o A, qual é o byte que representa o L? Como é que ele sabe disso? Através de um conjunto de parâmetros que é informado a ele pela BIOS do sistema. A BIOS é uma memória ROM que está instalada na placa-mãe. Ela contém parâmetros de funcionamento da máquina. Então, por exemplo, qual byte corresponde ao A, qual byte corresponde ao B, qual byte corresponde ao C, qual conjunto de zeros e uns corresponde ao L, qual conjunto de zeros e uns corresponde ao C cedilha, tá? São os parâmetros. Quando o sistema operacional é carregado na máquina, quando você acessa a máquina, acessa o sistema operacional, ele vai buscar lá na BIOS esses parâmetros. Ele carrega esses parâmetros lá da BIOS. E ele passa então a ter acesso ao teclado. Quando você digita lá o texto, o sistema operacional sabe o que o que corresponde ao A, o que corresponde ao B, tá? Ele faz a conversão da tecla que você está usando, apertando, para o fluxo de pulsos eletromagnéticos que vão chegar lá na CPU, ok? Então, aqui você tem os periféricos de entrada, são os periféricos que vão introduzir dados. O mouse, o teclado, o scanner. Quando você bota lá o scanner na tua máquina, você bota lá uma imagenzinha lá no scanner, ele vai escaneia, aí ele pega aquela imagem e introduz na CPU. Nessa hora, ele é um periférico de entrada, ele está introduzindo dados na CPU. Isso, quando você joga para imprimir, a impressora é um periférico de saída. Ela está recebendo dados da CPU. Exemplos aí de periféricos de entrada e saída. Nesse caso aí, ela é um dispositivo duplo, de entrada e saída. Quando você escaneia, ela está introduzindo dados. Quando você imprime,
ela está recebendo dados. As memórias principais, gente, RAM, ROM e cache, são as memórias que fazem o sistema funcionar, que são importantíssimos para o funcionamento do sistema. Algumas características importantes. A memória ROM, por exemplo, é uma memória que vem gravada de fábrica. Esses dados que vêm na memória ROM são 3 programinhas. A BIOS, que eu já falei agora há pouco, o POST e o setup. São 3 programinhas que vêm nessa memória ROM. O POST é um programinha que faz uma varredura na máquina quando você liga o computador. Quando você liga o computador, o POST vai lá e testa todos os hardwares. Então ele testa o acesso à memória RAM, ele testa o acesso ao teclado, ele testa o acesso ao monitor de vídeo, ele testa o acesso aos periféricos todos. Para você ter informação de que quanto mais itens eu tenho na minha área de trabalho, ao ligar o computador, ele vai demorar a carregar? Não, tem sentido. Tem sentido isso sim. Aí eu vou explicar mais tarde, mais à frente, por quê. Então veja, pessoal, quando você liga a máquina, o POST acessa ele faz um rastreamento no teu sistema para saber se está tudo funcionando. Se, por exemplo, o teu teclado não está acessível, conexão com o teu teclado falhou, ele vai mandar uma mensagem para o teu monitor de vídeo dizendo, ó, teclado falhure. Ou seja, o teclado falhou. E muitas vezes o sistema nem entra. Ele fica parado lá na tela preta do computador. Ele não chega a iniciar o sistema. Vamos supor que quando ele faz essa rastreadura, isso é muito comum acontecer, ele fez a varredura no sistema e verificou que a memória RAM está inacessível. Ou seja, ou tem um mau contato na memória, ou a memória queimou realmente, ela pifou de fato. Quando ele encontra esse defeito, ele fica dando um bipzinho sonoro. Pi, pi, pi. Esse bip sonoro que que o POST faz no sistema, é informando para você que a memória RAM não está funcionando, não está acessível. Pode falar. Aconteceu comigo. A gente mora na região de praia, né? Uhum. E ficava muito lento para carregar. Aí eu falei com o moleque que ele é técnico. Aí ele chegou para fazer a manutenção e perguntou se tinha uma borracha. Aí eu disse, tem. Ele deu a borracha para ele, tirou aquela plaquinha de meio e passou a borracha ali e colocou lá de volta e assim, voltou a funcionar normalmente com a borracha. Cobrou 70 reais. Se eu soubesse que ele economizado. Comprou 70. Passar aquela borrachinha branca, sabe? Realmente, gente, equipamento eletrônico e poeira não combinam de jeito nenhum. Então, o ideal, num ambiente que você tem um computador, um desktop, que tem um gabinete, esses gabinetes, eles têm muitas aberturas, né? Aberturas na parte traseira, na parte, enfim, são aberturas para respiração, para refrigeração mesmo do próprio sistema, mas o problema todo é que essas aberturas permitem a entrada de partículas. Então, o ideal nesses ambientes é não varrer o ambiente que está o computador. Você deve passar um pano úmido, certo? Se você tiver que varrer, desliga a CPU, embala ela direitinho, desliga tudo, aí você pode varrer, levantar poeira à vontade. Agora, por quê? Porque quando você varre, tá lá a CPU está lá no cantinho dela, você varreu, você não vê, mas levantou um monte de partícula de poeira. Isso aí, 6 meses, 1 ano, você varrendo aquele ambiente lá, levantando poeira, não tem jeito, meu amigo. Quando você abre o gabinete, ele está completamente tomado de poeira. Quando você acessa aqui, eu vou botar aqui a placa-mãe. Vou botar aqui uma imagem aqui da placa-mãe para a gente dar uma olhada. Eu queria ver aqui, inclusive, a traseira dela. Ó, aqui. Aqui não é ainda, mas tem. Dá ideia mais ou menos. Na verdade, gente, o que é uma placa-mãe? São circuitos impressos numa superfície de resina, né? Você pega circuitos impressos e comprime ele
numa placa de resina. Ele fica todo comprimidinho numa placa de resina. Então você vê a traseira da placa-mãe, você vê as linhas por onde os circuitos vão, os pulsos eletromagnéticos vão trilhar ali, vão caminhar. Em geral você tem os pontozinhos, os terminais ali daqueles circuitos. Quando vai acumulando poeira, o que acontece? A poeira fecha o circuito entre um polo positivo e um negativo. E aí você queima a placa, você queima o componente. Você tem uma placa de vídeo, aí você queima aquele componente, porque você dá um curto-circuito. Você fecha o circuito entre o polo positivo e o negativo com poeira. A poeira é uma boa condutora de energia. Aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você vê, a superfície está completamente coberta de poeira. Aí ele fechou o circuito ali entre um terminal positivo e um negativo. Ele fechou o circuito e queima a placa. Aí você perde tudo por conta de poeira. O teu HD está lá preservado, não foi afetado, mas se a placa-mãe parou de funcionar, você não tem. As informações tu não perdeu, está lá no HD, né? Mas você perdeu o funcionamento, a máquina parou de funcionar. Então tem que ter os cuidados necessários para você não perder a sua máquina. Então a memória ROM, retomando aqui a memória principal do sistema. A memória ROM é essa memória que contém 3 programinhas. A BIOS, que contém os parâmetros da máquina. Tem o POST, que é esse programinha que faz a varredura do sistema, para ver se está tudo funcionando. E tem o Setup. O Setup, gente, é um programinha que faz configurações do hardware. Você configura algumas funcionalidades do hardware no Setup. Por exemplo, é no Setup que você pode ajustar a hora do computador. É no Setup que você ajusta a hora, a data do computador, né? É no Setup que você define a sequência de boot da máquina, ou seja, sequência de inicialização. Onde é que a memória RAM vai buscar o sistema operacional? Se é no CD-ROM, se é no HD, se é no pendrive, você define isso. Então veja, gente, a memória ROM ela tem esses 3 programinhas. A memória cache, eu vou deixar a RAM para o final, que é a mais importante talvez do sistema. A memória cache, gente, é uma memória de troca rápida entre o processador, né, e o sistema de armazenamento secundário, né, a memória secundária. Então a memória cache, gente, é uma memória importante, onde as rotinas mais recorrentes ficam armazenadas. Então, quando o processador, e ela é rápida, ela é uma memória de troca bem rápida, bem ligeira. Quando você dá um comando ao processador, primeiro ele procura na memória cache. Se aquela instrução, enfim, aquele comando estiver salvo na memória cache, ele rapidamente funciona. Se não, ele vai buscar aquilo na memória RAM, tá certo? Então, a memória cache é uma memória de troca rápida, importante, para fazer o funcionamento. Então, quando você vai comprar um computador, por exemplo, então o primeiro detalhe, você quer performance, quer rapidez, primeira coisa, fuja do HD, se puder. Memória SSD é muito cara, então encarece muito a máquina. Mas, se você puder investir numa máquina boa, quiser uma máquina boa, fuja do HD. Primeira dica. Né? Depois, a segunda dica, veja evidentemente a capacidade de processamento. Ou seja, normalmente sempre sobra capacidade de processamento no sistema. Por exemplo, se você vai comprar um computador, mesma configuração, igualzinho, ele tem HD, custa R$2.000, tem SSD, vai custar R$2.800, tá? A diferença é bastante grande, só pela falta de quase 50%, quase. Só pela questão do coisa. Ainda é caro. E é o seguinte, o HD 500 GB, memória SSD 128, 256, tá? Com essa diferença de preço. O SSD já é melhor com menos, né? Oi? Se for menor, por exemplo, de 500, ou ela for de 250. Não, isso não altera bem na velocidade. É melhor porque você tem mais espaço de armazenamento. Mas o fato é o seguinte, hoje em dia, como você tem a disponibilidade da nuvem,
você não precisa de muito espaço no dispositivo de armazenamento. Entendendo? Eu, por exemplo, eu tenho, minha memória SSD dessa máquina aqui é 128 GB. 128. Tá certo? Eu não preciso mais do que isso. Porque tudo eu jogo para a nuvem. E se eu não jogo, além da nuvem, eu tenho vários dispositivos HDs externos. Eu tenho um HD externo de 3 teras. Eu vou deixando, por exemplo, aí quando chega minhas férias, eu vou lá e organizo tudo. Tiro 1 dia, 2 dias para organizar isso. Eu vou organizo. Jogo tudo na aquilo que não presta, manda para lixeira. Isso, aquilo que não presta eu jogo para lixeira, aquilo que presta eu vou e salvo no meu HD, os HDs externos, mando para a nuvem, organizo tudo. Então a primeira coisa aí, outra coisa importantíssima, quanto mais memória RAM no sistema, melhor. Porque qual o papel da memória RAM? Aí a gente chegou na memória RAM. A memória RAM é a memória que carrega tudo que você está fazendo naquele momento na tua máquina, no teu sistema computacional. Quando você está usando o sistema computacional, tudo que você está fazendo naquele momento, por exemplo, ó, eu estou com tudo isso aqui aberto agora na minha máquina. Eu estou com 2 navegadores, eu estou com o programa Word, o editor de texto, eu estou com o Prezi, eu estou com o Camtasia, eu estou com o programa de fotos, eu estou com o programa, o Pixelmator de edição de fotos, eu estou com a impressora, tudo isso está ligado ao mesmo tempo, está acessível aí. Então tudo isso está rodando aonde? Na minha memória RAM. A memória RAM ela tem uma característica diferente da memória ROM. Enquanto que a memória ROM ela vem gravada de fábrica, você não tem acesso aos dados da memória, a não ser no setup. E o setup você acessa a fábrica vem com o programa setup pré-configurado de fábrica. Você pode fazer alterações nesse setup. Tá? Você faz muitas alterações no setup a partir do sistema operacional ou entrando no setup mesmo. Por exemplo, quando você entra no sistema operacional e acerta o relógio do teu computador, acerta a data e a hora do teu computador, você está, através do sistema operacional, configurando o setup. Porque esses dados estão armazenados no setup, tá? Memória ROM. Agora, o que é interessante é que a memória ROM, ela não é volátil, ou seja, ela não apaga, ela permanece, os dados nela ficam gravados permanentemente, mas o setup tem, paralelo à memória ROM, uma memória chamada CMOS, para receber as alterações que você faz no setup. Por exemplo, você comprou a máquina, aí você acessa o setup para acertar a hora, para colocar uma senha lá de acesso ao sistema, para fazer uma série de coisas lá, tá? Configurou o setup. As alterações que você fez são gravadas nessa memóriazinha chamada CMOS, que é um tipo de memória RAM. A memória RAM tem como característica ser volátil, ou seja, o que você grava nela, quando ela é desenergizada, ela apaga. Agora, por que no computador, por que a memória ROM, as alterações que você faz no setup, não se apagam mesmo quando você desliga a máquina? Você já reparou que quando você entra no computador, o relógio está certinho? A data está certinha? Por que ele fica certinho? Pensando que ele passa automático. Isso. Exatamente. Por que? Isso aí porque você configurou no sistema operacional para ele fazer isso. Você pode entrar no sistema... Mas é sério? É alguma coisa que está ligada na placa-mãe. O que é? É essa pilhazinha aqui. Tá vendo essa pilhazinha aqui, ó? Isso aqui é uma pilha de relógio comum que você compra no camelô a R$5, R$4, R$5. Essa pilha, gente, normalmente ela tem carga para 10 anos. Você coloca lá na placa-mãe, a única função dessa pilha é energizar a memória CMOS, que recebe os dados alterados do setup. Você está entendendo aí? A única função dela. Então ela fica alimentando a CMOS.
Tanto que quando essa pilha vai ficando fraca, pode acontecer, normalmente a máquina acaba, termina antes dela se acabar, da pilha se acabar. Mas pode acontecer da pilha se acabar antes da máquina. Normalmente quando acontece isso, quando você inicia a máquina e a pilha está ficando fraca, começa a dar uma mensagenzinha na tela. Memória CMOS falhure, memória CMOS falhure. Aí você entra e fica tendo que ajustar o relógio desconfigurou. Senão não acessa a internet, vários problemas, porque o relógio gerencia várias funções do computador. Então, quando o relógio fica desconfigurado, você tem vários probleminhas. Entendendo? A memória, e tem mais, quando a bateria se acaba completamente, você perde o acesso à máquina. Você tem que trocar a memória, a bateria, você tem que ir lá no camelô, comprar uma bateriazinha e vem aqui colocar de volta no lugar, para ele poder voltar a ter acesso ao sistema. É muito grande, normalmente essas pilhazinhas, como elas alimentam, a tensão de corrente dela é muito fraquinha, ela dura 5 anos, 6 anos, 10 anos, tá entendendo? Ou seja, a máquina normalmente acaba antes da pilha. Por isso que a gente não vê tantos problemas. Mas se acontecer da pilha falhar antes da máquina dar problema, vai acontecer isso que eu estou falando. Vai começar a dar uma mensagem, memória CMOS falhure, memória CMOS falhure. Isso enquanto ela está enfraquecendo. Quando ela terminar a bateria, para de funcionar. Ela primeiro fica dando um alerta. Se for um desktop, por exemplo, aí é tranquilo, qualquer um troca, tendo mínimo de cuidado. Basta acessar o YouTube e ver como é que faz o procedimento. É muito simples. A memória ROM, ela então é gravada de fábrica, esses 3 programinhas não são alterados, é no seu setup. Quando você altera, não fica na memória ROM, vai para uma memóriazinha paralela, CMOS, para ele guardar essas alterações que você fez no setup. Acontece muito de alguém colocar, por exemplo, uma senha de acesso ao setup da máquina, tá? E perder a senha, esqueceu. Porque essa senha que você colocou ficou gravada na memória CMOS. Aí você precisa entrar no setup e não consegue porque tem uma senha que você esqueceu. O que você faz? Chega lá na tua placa-mãe, abre direitinho o gabinete. O ideal é ter muito cuidado com isso, gente. É um procedimento que se você tocar com energia estática num componente daquele, você pode queimar. Então o ideal é fazer um aterramento antes, usar uma pulseira antistática para você não queimar um componente colocando a mão com energia estática nele. Enfim, tem alguns cuidados, entendeu? Evitar de tocar nos terminais de contato, que são sensíveis, né? Enfim. Bom, mas você abriu, o que acontece? Você botou uma senha lá e esqueceu, não tem mais acesso à máquina, ou se você colocou na inicialização do sistema, você perdeu, não tem acesso mais ao sistema nenhum, fica paradão. Se você colocou para acesso ao setup, você também não pode mais entrar no setup e fazer alteração nenhuma, e às vezes você precisa entrar. O que você faz? Vai lá na CPU, abre a CPU, tira a pilhazinha, tira a pilha, e dá um startzinho na máquina. Puf. O que vai acontecer? Ele zera a memória CMOS. Ele apaga a memória CMOS. Por quê? Porque a memória CMOS é memória RAM. Ela precisa estar energizada para manter os dados. Se você tirou a pilha, ela já perdeu os dados. Ela já apagou. Aí você volta a ter os dados de fábrica. Você volta a ter a configuração de setup de fábrica. Ou seja, a senha foi-se embora. Na verdade eu falei dar um start seria ligar o botão power dela, mas nem precisa. Quando você tira a bateria, ela já automaticamente, a não ser que ela fique com uma carga estática ali durante algum tempo, mas automaticamente ela já zerou, você tirou a pilha, ela já zerou a memória semiótica. Tirou, dá um tempinho para ela, se tiver alguma energia estática ali, alguma coisa ainda, ela apagar. Por isso que eu digo que às vezes é bom dar um startzinho no botão power da máquina, que aí ela
ela vai, realmente a memória está fora, ela vai zerar. Entendeu? Mas você tirou, automaticamente já era para ela apagar a coisa. Pode ter uma energia residual que ainda fique alimentando ali, então o ideal é dar um tempo para ela apagar os dados da CMOS. Apagou, aí você volta a ligar, bota a bateria de volta no lugar, bota a bateria de volta e liga a máquina e vai acessar o setup normal. Vai acessar o sistema normalmente, porque os dados que você tinha gravado, as alterações que você tinha feito no setup foram apagadas. Cada máquina tem uma forma de você acessar o setup. Às vezes é apertando F8, às vezes é apertando Del, mas não sei o quê. Ctrl Alt Del é outra coisa. Ctrl Alt Del é para você acessar quando você está no Windows, né? No outro sistema não tem esse comando. Ctrl Alt Del é para você acessar o gerenciamento o gerenciador de tarefas do Windows. Aí você gerencia as tarefas que estão sendo em atividade. Por exemplo, você está num programa, utilizando um programa e o programa travou a máquina. Isso acontece muito no Windows. Isso não acontece no Linux, no Mac, não acontece. Você simplesmente fecha o programa, acabou. Abre de novo, está tudo certo. Agora, no Windows acontece muito de um programa travar e ele trava o sistema inteiro. Tá? O único jeito de resolver isso é Ctrl Alt Del. Porque quando você clica Ctrl Alt Del, você acessa o gerenciador de tarefas do Windows. E todos os serviços que estão sendo executados pelo Windows fica listado ali para você. E você pode fechar aquele serviço, aquela atividade, aquele programa. Você pode forçar o fechamento dele para a máquina voltar. O sistema trava, ou você reinicia, ou você aperta Ctrl Alt Del para acessar o gerenciador de tarefas dele. Tudo que eu estou dizendo aí, tem alguma coisinha lá no questionário. Aí você vai ver lá. Então, a memória RAM, gente, é a memória que carrega o sistema para você. Quando você liga a máquina, olha como é que funciona o sistema computacional. Você está lá, apertou o power da máquina para iniciar o funcionamento da máquina. A primeira coisa que entra em ação é a memória ROM. Quando você vê aquela tela preta listando ali alguns dados, aquilo ali é memória ROM. Você não tem acesso àqueles dados. Aquilo ali é de fábrica. Ele passa rapidinho informando configurações da máquina, CPU, tal. Primeira coisa então que é acionada é a memória ROM. Aí o post vai fazer a varredura no sistema, ver se tem alguma coisa com problema. Depois, o setup vai entrar para definir qual a sequência de boot, qual a configuração do hardware e tal, beleza. E depois a BIOS está lá, vai ser rastreada para entregar ao sistema operacional os parâmetros de funcionamento da máquina. Aí, em seguida, a ROM aciona a memória RAM. Quando a RAM começa a funcionar, quando a RAM é acionada, ela começa a carregar o sistema. Então, lá, Windows sendo carregado. Windows sendo carregado. Aquilo ali, gente, é o quê? A memória RAM indo lá no HD, porque isso você definiu no setup. Onde é que você quer que a memória RAM busque o teu sistema operacional? Você definiu lá no setup que você quer que ela busque no HD. Então ela vai lá no HD e ela vai começar a carregar o sistema operacional para você utilizar ele. Então vai começar o Windows sendo iniciado. Quando o Windows está iniciando, o sistema é composto de vários softwares nativos, né? O gerenciador de arquivos, os aplicativos nativos dele, bloco de notas, não sei o que, tudo isso é aplicativos nativos do sistema. E um monte de serviço de acesso à rede, serviço de não sei o que, serviço de entrega de pacote, um monte de serviço. Quando você abre para listar, uma infinidade de serviços que estão ativos no sistema. Tudo isso está sendo carregado na memória RAM. Tá? Aí pronto, terminou de carregar o sistema, aparece lá o Windows bonitão, para você começar a usar a máquina.
Aí você vai e quer abrir um arquivo que está salvo no teu HD. Aí você vai lá, clica lá no arquivo, aí abre lá o arquivo do Word, bonitão. O Word carrega, o aplicativo Word carrega, né, na memória RAM. Tudo que você faz está sendo carregado na memória RAM. Ou seja, isso aqui, por exemplo, ó, eu estou com o meu Word aberto. Isso aqui é meu Word, o Word do Mac, tá? Ele está aberto aqui. Certo, pessoal? Então, eu estou com o meu Word aberto aqui, meu editor de texto Word, certo? Esse editor de texto, o Word está carregado na memória RAM da máquina. Se eu, por exemplo, ó, vamos supor que você está a memória RAM, ela é volátil. Tudo que está carregado nela se apaga se a energia da máquina for cortada. Quando o Word não está carregado na memória RAM, a memória RAM é volátil. Quando você desliga o computador, ela se apaga. Mesma coisa, se apaga tudo da memória RAM. O que acontece? O Word, ele tem um dispositivo, quando você abriu o Word, vamos supor que é um arquivo novo, aí você começa a escrever o arquivo. Aí o Word, ele tem um dispositivo de salvamento automático. Ó. Quando eu venho aqui, preferências, serviços, ó, eu venho aqui, ó, isso aqui são as minhas preferências do Word. Aí tem aqui, ó, save, salvamento. O Word, por padrão, ele vem com esse dispositivo habilitado para que ele grave, ó, auto recover. Ele grave, ele salve o que você estiver executando no aplicativo a cada 10 minutos. Então, vamos supor que você abriu o Word e você está digitando um texto. Aí, é um arquivo novo, não tinha sido salvo ainda na sua máquina. É um arquivo novo. Aqui, ó. Se eu vir aqui, se eu clicar aqui, ó, se eu abrir aqui um novo arquivo em branco. É um arquivo em branco que eu comecei a digitar, tá vendo aqui, documento 1, ele não tem nome ainda, eu não salvei ainda no meu HD, no meu dispositivo de armazenamento. Um documento novo, estou digitando ele aqui, certo? Vamos supor que eu digitei 5 páginas, 6 páginas, em 9 minutos e 59 segundos. E acabou a luz, faltou luz. Eu estou no desktop, não estou no meu computador, porque meu computador tem uma bateria de 8 horas. Bom, mas vamos supor que eu estou no desktop, que precisa estar energizado o tempo todo. Aí eu estou 9 horas e 59 segundos, 9 minutos e 59 segundos, acabou a luz. O que aconteceu com o meu documento? Perdi tudo, eu não recupero nada. Por quê? Porque não chegou a completar 10 minutos. 10 minutos, ó. Esse é o padrão. A cada 10 minutos, o que ele faz? O que o Word faz? A cada 10 minutos de digitação, ele pega todo o documento tudo que você digitou e salva isso numa memória temporária, numa memória chamada memória virtual. O que é memória virtual, gente? É um pedaço do HD que o sistema operacional reserva para ele. Por isso que quando você compra uma máquina, está lá dizendo que ela é 500 GB. Aí quando você vai ver, quando você abre o gerenciador de arquivos, só tem disponível 420. 80 GB o Windows comeu para ele. Certo? O que é sistema operacional guarda para ele? Isso. O sistema operacional pega parte do seu HD e reserva para ele. Na verdade, todo sistema faz isso, mas o Windows é guloso. Eu achava que essa parte que foi comida foi usada. Eu achava que era um uso. Não é não. Quando você compra uma máquina, é uma reserva do sistema. Quando você compra uma máquina e você vai lá, acessa o teu HD, tem 500 GB. Aí você abriu lá o gerenciador de arquivo, qual é o espaço disponível? 420. 80 GB, o sistema operacional reservou para ele. O Windows é muito guloso. O Linux faz isso, o Mac faz isso, mas eles não são gulosos assim. O Windows é guloso demais, ele pega um pedação do teu HD. Ele já reserva para ele, ou seja, você não tem acesso àquilo.
Essa memória virtual é esse espaço que ele usa para essas coisas, para guardar arquivos temporários, para guardar um monte de coisa, inclusive para fazer esse tipo de coisa. Salvamento automático do Windows, ele pega o que tiver ali e joga na memória virtual da máquina, deixa lá. Faltou energia, aí quando vamos supor que você digitou 12 minutos, faltou energia. No décimo minuto você já tinha escrito 6 páginas, mas você escreveu mais uma página nos 2 minutos seguintes. O que aconteceu? Quando você religa o sistema, ele vai dizer assim, arquivo recuperado. Aí, por quê? Porque é um arquivo que você nunca tinha salvado antes. Você nunca tinha salvado antes. Você estava escrevendo pela primeira vez. Aí, arquivo recuperado, aí você vai lá, quero acessar o arquivo, aí você acessa. Quando você acessa, você vai ver as 6 páginas que você digitou nos 10 minutos, que ele salvou. A 7ª página que você digitou depois dos 10 minutos, ele não salvou, você perdeu. Porque ele faz isso a cada 10 minutos. Vamos supor que ele está fazendo um artigo de opinião. Aí está com 9 minutos. Deu uma queda de Perdeu tudo. Já aconteceu comigo esse tipo de coisa. Agora, o que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui e configurar isso aqui. Ó. Eu não quero 10, eu quero 5. Tá? E você vem aqui e salva. Quando você faz isso, pessoal, você altera esse parâmetro. Então agora a cada 5 minutos ele vai fazer isso. O que ocorre é que cada vez que ele faz isso, ele ocupa recurso da máquina. Ele vai ocupar recurso de processamento, recurso de memória. Então às vezes se você tem uma máquina que não é muito legal, que é mais fraquinha e tal, se você coloca um tempo muito curto, ela vai ficar um pouco mais lenta por conta desses procedimentos. Tá? O padrão 10 minutos não é um padrão ruim, não. O que você pode fazer é, de tempo em tempo, ir lá e salvar definitivamente seu arquivo, para você não perder dados. Gente, ó, vamos retomar. Vai-se embora não. Vai-se embora não. Ó, não, perfeito, olha só.